na Rádio Jornal. Entrevista. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porvir. Salve a terra dos altos fogueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Revolução Pernambucana, levante de 1817, Revolução dos Padres. Vários nomes para o mesmo fato histórico. Bom, para nós, hoje, 6 de março, é dia da Data Magna. Mas o pernambucano que não perde a oportunidade de tirar uma onda também chama a efeméride de Dia da Gata Maga, não é verdade? Tudo isso por conta desse áudio aqui, ó. Diga a ela que sexta-feira é feriado da Gata Maga. Não tá no cromo ainda não, mas todo ano tem esse feriado da Gata Maga. Vai cair na sexta-feira, viu, sua Dayana? Caiu na quarta, Dayana. E esse áudio foi a origem desse meme, porque tem gente que não sabe disso, né? Ouve falar, é dia da Gata Maga, mas de onde veio isso? Foi justamente desse áudio aí que circulou na internet há uns anos atrás. Mas, brincadeiras à parte, hoje vamos falar sobre um acontecimento que marcou a história do Brasil. E para nos guiar por essa viagem no tempo e refletir sobre causas, consequências e também curiosidades, temos aqui Felipe Domingues, historiador e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor Felipe, muito boa tarde, obrigado pela presença. Muito boa tarde, Tony, muito boa tarde, ouvintes. Uma alegria falar da nossa data maior, que é a Revolução Pernambucana. Bom, temos também o professor Sérgio Salles, historiador, professor e especialista em História do Nordeste. Professor, obrigado pela sua presença. É um prazer ter esse momento aqui, essa oportunidade de esclarecer mais um pouco sobre esse evento, e eu espero do fundo do coração que Dayana esteja escutando esse programa para ver se Dayana ela pode entender melhor esse evento. Esse fenômeno. Dayana, se você estiver escutando, por favor, ao final, se comunique com a gente. Se manifeste, Dayana. E diga... Curioso é que ela disse assim, claro. Não está no cromo ainda, o cromo, olha. Tem coisa, né? Não está no cromo ainda. Bom, professor Felipe, vamos fazer o seguinte, eu sei que historiador gosta de que faça assim. Vamos trazer um pouco do contexto histórico do que acontecia na época no estado de Pernambuco, especificamente, que antecedeu a nossa Revolução. Primeiramente, vamos fazer uma campanha para acabar com esse negócio de chamar feriado da Data Magna. É o feriado da Revolução Pernambucana, de 6 de março de 1817, que é a nossa Data Magna, a nossa data maior. Ninguém na Bahia chama feriado da Data Magna. Cada estado tem o seu feriado maior. Então, Pernambuco tem que aprender a se vender. Em São Paulo, é o feriado da Revolução, né, da Constituinte de 1932. Então, é o feriado, pessoal, da Revolução Pernambucana, que é a primeira experiência republicana da história do Brasil. E veja como a gente, né, é de vanguarda, Pernambuco é de vanguarda. O Brasil só vai ser uma república em 1889, que é o 15 de novembro. Mas em 1817, nós nos antecipamos e plantamos uma semente, né, pelo fim do absolutismo, pelo fim da tirania. Mas qual era o contexto da época? A gente vivia um contexto de guerras napoleônicas. Então, o Brasil tem essa peculiaridade, né? É o único país da América que a família real morou na colônia. Isso é uma peculiaridade que é nossa e que vai ter fatores, né, muito marcantes na nossa história. Então, Dom João, corrido de Napoleão Bonaparte, e esse negócio que Dom João era bobo, viu? Dom João de besta, ele não tinha nada. Nos seus diários, Napoleão escreveu que Dom João foi o único chefe de Estado que enganou ele na vida,
Porque Dom João estava entre a cruz e a espada. Ele não tinha força econômica para romper com a Inglaterra, que Napoleão exigia pelo bloqueio continental, né? E não tinha força militar para enfrentar Napoleão. Então Napoleão vai dizer o quê? Em 1806, eu não consigo invadir a Inglaterra pelo mar, que ela é uma potência naval. Mas quem manda no chão sou eu. Ele tem o melhor exército da Europa. Então, quando ele estava em Berlim, né, capital da Prússia na época, hoje capital da Alemanha, Berlim fica no centro da Europa. Então, do centro da Europa, ele podia atacar qualquer país. Como ele tinha o melhor exército do mundo, ele vai dizer, quem fizer comércio com a Inglaterra, eu vou atacar pelo chão. Então, Dom João ficou enrolando ele, até que Napoleão perde a paciência. No finalzinho de 1807, ele invade Portugal, quase pega, viu? Foi por um triz. Aí Dom João vem aqui para o Brasil e muda, né, completamente a história do Brasil. Vai acelerar nosso processo de independência. O que é que acontece? Quem sustentava o luxo da corte de Portugal, porque não fugiu só a família real não, minha gente. Fugiu a família real com a corte portuguesa, né? Mais de 10 mil pessoas, né? Então, quem sustentava esse luxo era Pernambuco, porque a gente era o maior PIB do Brasil da época. Alguns historiadores chegam até ao número de 60%, mas mais da metade do PIB do Brasil, com certeza. Então, a gente sustentava o luxo da corte, né? Houve uma grande seca que antecede 1817, a situação ficou pesada, né? Muitos retirantes vão migrar do semiárido, né, para Recife, e Dom João aumenta os impostos. Esse foi o estopim da Revolução Pernambucana, onde várias camadas da sociedade, né? Então, o clero, que pensou isso no seminário de Olinda, né? Setores do exército brasileiro, os senhores de engenho, a burguesia que nascia em Recife, né? Os comerciantes. Então, vários setores da sociedade. Grupos maçônicos, né? A maçonaria. Perfeito, Serginho. A maçonaria é muito importante nesse contexto. Frei Caneca, inclusive, era padre e era maçom. Sim. E outros líderes revolucionários. Então, no 6 de março, que o estopim foi quando, né, veio até o apelido do homem é invocado, né? O Leão Coroado, capitão pernambucano, né? José de Barros Lima recebe voz de prisão e ele, com sua espada, vai duelar com o comandante português, o mata. Essa espada está no Instituto Histórico Geográfico, que fica na Rua do Hospício, e a Revolução, isso aconteceu no 6 de março, vai tomar as ruas. Muita gente lembra da Inconfidência Mineira como um grande marco, né, de ruptura. Tiradentes é o único brasileiro, né, vejam só, o único brasileiro que tem um feriado dele é Tiradentes. Nada contra Tiradentes e a Inconfidência Mineira, mas não tomou as ruas. Minas Gerais não se separou, a Inconfidência Mineira ficou só na conspiração. Qual é a principal revolta separatista? A que se separa. Pernambuco se separa em 1817 e em 1824 com a Confederação do Equador. Nada contra Tiradentes, ele tem sua relevância, mas Frei Caneca é muito maior do que Tiradentes. É bem verdade que em 1817 ele não era um dos cabeças da Revolução, né? Mas na Confederação do Equador, em 1824, ele é. Sim. Então, veja, Pernambuco se separa 2 vezes. Então, se é para ter um feriado para um brasileiro que representa essa ruptura com a tirania absolutista portuguesa, seria o pernambucano Frei Caneca e não Tiradentes. Professor Sérgio, justamente, o senhor pode fazer a sua observação e depois, na sequência, eu queria que o senhor falasse um pouco de como o restante do Brasil via Pernambuco. Né? A gente está falando do contexto aqui, mas de fora para cá, o restante do Brasil, qual era a imagem que se tinha de Pernambuco? Pronto, a sua pergunta, ela se conecta exatamente com o comentário que eu ia fazer a respeito da fala de Felipe, mostrando isso, que Pernambuco, ele tem na história, não é à toa o apelido que ele ganhou de Leão do Norte, né? O apelido não é sem sentido. Tem uma explicação, tem uma questão histórica por trás. Porque Pernambuco, desde seu princípio, sempre teve esse potencial libertário, esse potencial revolucionário. Bom, a gente pode fazer aqui um breve histórico de eventos, como, por exemplo, quando do início do processo colonizador, Pernambuco ele se indispõe com um novo sistema administrativo que Portugal queria implementar aqui, chamado Governo Geral, e o donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, ele bate de frente com o sistema português e Pernambuco ganha uma certa autonomia naquele momento. Então ali já era um primeiro sinal de um Pernambuco que não ia baixar a cabeça para
posturas autoritárias que vinham de fora da metrópole e da coroa, né? E depois disso a gente pode trazer outro movimento conflituoso aqui da gente, que foi a famosa Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates, que estoura ali no século XVIII, coloca em conflito, né, Recife e Olinda, mas em parte porque a cidade de Olinda ela se sente muito injustiçada pela postura da coroa para com o Recife, deu apoio à causa recifense daquele conflito. Resumindo, Olinda parte para o conflito. Inclusive, quando a gente pega o hino de Pernambuco, que trouxe aqui, né, a abertura do programa da gente, e que ele diz assim, a República é filha de Olinda. Muita gente não sabe, mas nesse momento dessa Guerra dos Mascates, ali em Olinda foi dado um grito de república. Cogitou-se separar-se Olinda de Pernambuco, do Brasil e da metrópole, ser a República de Olinda. E até eles estavam embasados numa ideia de copiar o modelo de Veneza. Resumindo, a gente teve ali esse protagonismo de Pernambuco na Guerra dos Mascates. E quando a gente chega no século que acontece a Revolução Pernambucana, que é o século XVIII... Bom, e só um parênteses, 163 anos antes, a gente tinha expulsado os holandeses daqui, né? Isso, exatamente. Aí teve a insurreição pernambucana, né? Que é a guerra que expulsamos os holandeses. Aí depois tem a guerra sem recursos de Portugal. Agora, a gente tem uma relação esquizofrênica com a presença holandesa aqui, porque a gente tem o maior orgulho de dizer que foi colônia da Holanda, né? A comitiva de humanistas que Nassau trouxe com ele, né? Então, a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente foi colonizado pela Holanda, mas a gente também tem o maior orgulho de expulsar eles, né? Então, vê que coisa maluca. A gente tem orgulho, inclusive esse mito, né? Se a gente fosse colônia da Holanda, aqui ia ser uma continuado, tem esse mito. Enquanto historiadores, a gente tenta desconstruir isso, porque a Companhia das Índias Ocidentais, a empresa holandesa que invadiu o Nordeste brasileiro, estava aqui para explorar, não estava aqui para fazer graça, tanto assim que Nassau ele é demitido porque a empresa achava que ele era tolerante demais com os senhores de engenho, quando ele começou a cobrar, né, os empréstimos que a companhia fez para os donos de engenho. Então, quando ele começa a cobrar, começou a insurreição. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? A gente tem muito orgulho do Brasil holandês, mas também tem muito orgulho de ter expulsado os holandeses, né? A restauração pernambucana à insurreição. Bom, então tá no nosso currículo também essa coisa. E aí a gente tem esse histórico, né? Ali do Duarte Coelho peitando a coroa portuguesa, depois expulsando os holandeses, a gente ali, né, na insurreição pernambucana, a Guerra dos Mascates. E mais na frente um pouco, aí chega o século XVIII, a gente vai ter um Pernambuco que ele era, como o Felipe trouxe na fala dele, Pernambuco tinha o maior PIB do Brasil. A gente vivia um cenário de uma decadência da economia açucareira, que isso era desde a expulsão holandesa, ou seja, desde o século passado, do século anterior ali, a Revolução, mas por mais que a gente vivesse esse cenário de decadência econômica, o Nordeste ainda era a região mais rica. Pernambuco era a grande referência econômica para o país inteiro. Certo? Por quê? Porque o café, que é o que vai trazer a relevância econômica efetiva para o Sudeste, o café só desponta, ele só deslancha. Mas é mais na frente, é nos anos 1830 e 40 que o café vai despontar. Então, até aquele momento, o Nordeste era a região mais rica. Pernambuco, por sua vez, era o grande protagonista dessa região Nordeste. E quando o Felipe trouxe, né, esses impostos abusivos trazidos pela coroa portuguesa recaem simplesmente em maior escala para cima de Pernambuco. E aí, qual era a grande queixa dos pernambucanos desse momento, desse período joanino, né, que é o momento que Dom João está aqui no Brasil? A grande queixa é o seguinte: muitos criaram a ilusão, muitos brasileiros criaram a ilusão que quando Dom João vem para cá, por estar mais próximo dos brasileiros morando no Brasil, no Rio de Janeiro, iam ter oportunidade de fazer parte daquela administração, iam poder dar dicas, iam poder dar opiniões sobre aquele governo, mas Dom João era um governante de perfil absolutista. Então, ele se cercou de 3, 4 assessores portugueses que o auxiliavam a governar o Brasil e nem parava para escutar quem mais pagava impostos, que éramos nós. Então, a grande queixa pernambucana é essa. A gente paga os luxos da corte, a gente paga a iluminação do Rio de Janeiro, a gente paga a urbanização do Rio de Janeiro. Daquele momento, o Rio de Janeiro fez investimentos urbanísticos. A gente paga as guerras que Dom João promove, que ele fez guerras como a guerra de anexação da província cisplatina, que é hoje o Uruguai. O Uruguai foi invadido por Dom João nesse momento. Então, a gente financia tudo isso
E Dom João nem para escutar quais são as suas necessidades. E um parênteses, né, Sérgio? A Guiana Francesa, porque Dom João vem corrido de Napoleão, mas quem manda na América do Sul é o Brasil. Então ele invade a Guiana Francesa para dar um sacode em Napoleão. Quem manda aqui na América do Sul é o Brasil. Então poucos brasileiros sabem disso, né? Que Dom João, para se vingar de Napoleão, ele invade a Guiana Francesa. Só que guerra é caro. Né? Quem estava bancando essa guerra? Né? Pernambuco. Pegamos no Pernambuco. Então a gente estava... Acrescente-se a isso o fato de pessoas da comitiva, pessoas que vieram com ele, estarem ocupando postos importantes aqui e os daqui sendo relegados. Sendo relegados. E aí, veja, isso é uma série de fatores que torna Pernambuco um barril de pólvora prestes a explodir. E o que Felipe traz, essa coisa com Napoleão, ela é muito forte. A gente sabe que Dom João vem para cá por causa desse processo napoleônico. E os nossos revolucionários de 1817, eles sabiam dessa afronta que Napoleão representava para Dom João. Tanto é que tem esse parêntese que é muito bacana. Durante o processo revolucionário, qual foi um plano dos pernambucanos? Trazer Napoleão para Recife. Eu não sei se os ouvintes que estão agora nos escutando têm noção disso, mas havia um plano dos revolucionários pernambucanos de libertar Napoleão de Santa Helena. Na data da Revolução da gente, 1817, Napoleão já estava derrotado, definitivamente preso, numa ilha chamada Ilha de Santa Helena. Qual era o plano pernambucano? Era libertar Napoleão de lá e trazer Napoleão para Recife. Ele iria ajudar a consolidar nossa revolução e veja a ousadia dos pernambucanos. Não satisfeitos em trazer Napoleão para Recife, já havia um plano de recifenses pernambucanos levarem Napoleão para os Estados Unidos, tudo arquitetado com os Estados Unidos, onde haveria uma aliança Pernambuco-Estados Unidos, onde nessa aliança nós iríamos levar depois Napoleão para a Europa e tentar resgatar o poder que um dia Napoleão teve. Então veja que houve esse plano. Professor, saiu do papel esse plano? Não, nunca saiu do papel. Nunca chegaram a se brincar. Napoleão talvez nem tenha Napoleão consciência certamente nunca ficou nem sabendo desse projeto. Havia esse desejo entre os revolucionários de trazer Napoleão para cá. Eu imagino, eu gosto muito de comentar isso nas aulas, eu imagino que se Napoleão tivesse botado o pé em Recife, a resenha que a gente ia tirar, né? Com o restante do mundo, né? De Napoleão ter vivido aqui em Recife. A gente ia ter a gente já se amostra, a gente ia se mostrar ainda muito mais. E o cabeça desse projeto é nome de avenida, é o Cruz Cabugá. Cruz Cabugá. Né? Ele era maçom, olha aí a maçonaria de novo. Ele era maçom. A gente vai falar dos personagens daqui a pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, um intervalo agora e depois a gente volta dando sequência a essa conversa. Falando hoje sobre Revolução Pernambucana, Levante de 1817, Revolução dos Padres. Esses nomes para o mesmo evento, você sabe disso aqui. 3h21. Rádio Jornal. Rádio Pernambuco. Gente, hoje eu tenho um aviso importante. O Odontocap está selecionando pacientes para uma consulta de avaliação de implante dentário. Informações pelo telefone 3301-7830. Essa consulta de avaliação é necessária para saber se há indicação para implante. Ligue 3301-7830 e agende sua consulta. O implante é indicado para quem falta vários dentes ou para quem não tem nenhum dente. Rádio Jornal. Para consumir frutas e verduras, é essencial lavá-las antes. Com a água sanitária igual, você elimina 99,9% das bactérias. Não complica, explica. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Ei, você sabia que a parabólica tradicional vai parar de funcionar? Troca que resolve. E você, beneficiário de programa social federal, pode receber o kit da nova parabólica digital instalado em sua casa sem pagar nadinha. É muito mais qualidade e mais opções de canais totalmente de graça. Saiba agora mesmo se você tem direito ao kit gratuito, acessando sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404.
Ufa, tá calor, né? Então se prepara que vai esquentar ainda mais. As promoções mais quentes do ano te esperam no Liquida Atacaruna. Descontos de até 70% para você aproveitar e economizar. Ofertas com preço de queima de estoque em eletrônicos, roupas, calçados, perfumaria e muito mais. Corre que é só até 10 de março. Produtos com até 70% de desconto é no Liquida Atacaruna. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Verisuri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Verisuri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. É hora de maratonar, porque a contagem regressiva para o Oscar já começou. Venha aproveitar. Nos dias 7 e 8 de março, o UCI Day Oscar a R$10 a meia entrada. Os cinemas UCI estão com os principais filmes indicados na sua programação. Nos dias 7 e 8 de março, você poderá assistir na UCI Cinemas todos os filmes indicados ao Oscar, em cartaz, ao valor de R$10 a meia entrada. Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia. UCI Day Oscar. Esteja pronto para a maior premiação do cinema. Ingressos à venda. Consulte as classificações e programação em ucicinemas.com.br. Esportes da Sorte é o quê? Cheio de jogos exclusivos e também pra jogar grátis. Uou! É muito mais que 10. Aqui diário ilimitado, mais responsabilidade. Uou! É muito mais que 10. Atendimento com gente, aposte, experimente. É muito fácil entender porque aqui é diferente. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Regina Volpato, Michele Barros e Paulo Matias estão chegando. A partir do dia 11 de março, chega mais nas manhãs do SBT. 2024 é coisa nossa. Rádio Jornal. Comando Geral. 3 horas e mais 25 minutos. Coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, num frevo de Capiba ao som da orquestra armorial. Sou Capibaribe, num livro de João Cabral. Bom, seguimos por aqui conversando sobre Revolução Pernambucana com os historiadores Felipe Domingues e Sérgio Salles, dando uma aula pra gente. E que bom, né? A gente fica daqui só observando, só aprendendo. Bom, a gente falou no bloco anterior a respeito do contexto histórico. O que é que acontecia em Pernambuco, como o resto do Brasil enxergava Pernambuco, a importância que Pernambuco tinha à época, cantado até na música de nosso rei Reginaldo Rossi, a capitania que deu mais lucro, né? E agora a gente volta para conversar um pouquinho sobre personagens importantes nessa revolução e também sobre o que aconteceu nesses dias em que Pernambuco esteve, vamos dizer assim, liberto da coroa como consequência da sua revolução. Professor Felipe. Eu estava falando do Cruz Cabugá, que ele fez a primeira expedição, a primeira missão republicana da história do Brasil, a primeira missão internacional.
Então entendam que os Estados Unidos eram uma república, né? Eles se tornam independentes e proclamam a República dos Estados Unidos. Então Cruz Cabugá queria que a República dos Estados Unidos reconhecesse a República de Pernambuco. Ele era maçom, se articulou com os maçons, né, lá dos Estados Unidos, foi com um montante de dinheiro grande, né? Então, na casa de milhões de dólares hoje, com que missão? Comprar armas, né, nos Estados Unidos, para mandar essas armas para cá, ter o reconhecimento. Lá ele tem contato com bonapartistas, aí vem o plano que Sérgio tão brilhantemente colocou aqui para nós, que era resgatar Napoleão de Santa Helena para que ele comandasse, né, a Revolução Pernambucana contra Dom João. Então, quando você passar pela Cruz Cabugá, né, lembre-se que ele é um nome de um grande personagem da Revolução. Só que não deu tempo. Inclusive, tem um mural na Cruz Cabugá que retrata a Revolução Pernambucana. Perfeitamente. Né? Ali em Santo Amaro, próximo ao Mercado Público de Santo Amaro, na frente, né, do outro lado da rua. Exatamente. Então, não deu tempo, né? Então, mas é a primeira missão diplomática republicana da história do Brasil. A gente tem que conhecer essas pessoas, essa história, porque história é memória. Nós somos o que nós fomos. Pernambuco tem tanta história bonita, tanta história de luta para se inspirar, né? E às vezes isso fica na poeira da história. Então, é muito importante, né, o que a Rádio Jornal faz de dar voz a essa história de Pernambuco, que deve nos inspirar, né? Pernambuco era mais da metade do PIB do Brasil. Hoje, né, a gente não chega nem perto disso. São Paulo, no auge do café, foi 50%. Foi mal São Paulo, mas nunca chegou perto de 60% do PIB do Brasil. Então, São Paulo nunca chegou nesse patamar. Professor Sérgio, às vésperas estamos do Dia Internacional da Mulher e vale mencionar que entre esses personagens importantíssimos na Revolução Pernambucana, tivemos a participação de uma mulher. Aliás, as mulheres sempre presentes. Tivemos as mulheres de Tejuco-Papo durante o período de lutas ali contra os holandeses e na Revolução Pernambucana não foi diferente. Isso, Tony. Eu acho muito bacana essa sua fala, porque isso traz um novo olhar sobre a história. É trazer a história de personagens que, se você pegar aquela história mais tradicional, sempre foram esquecidos pelos livros, né? Então você pensa povos indígenas, povos africanos, povos empobrecidos e as mulheres. As mulheres sempre foram muito esquecidas, né, nos livros de história. E tem uma mulher que ela teve uma participação muito interessante nesse movimento, que é Bárbara de Alencar, né? Bárbara de Alencar, inclusive o sobrenome, né, ele soa semelhante aí para muita gente. Ela é a avó do famoso romancista lá do século XIX, né, o José de Alencar. E Bárbara de Alencar, ela participou dessa revolução, sim, de 1817. Porque a revolução, ela estoura em Pernambuco, mas ela não fica restrita a Pernambuco, né? Ela traz apoio de estados vizinhos, na época chamado província. Eu chamo estados para as pessoas entenderem mais rápido, mas eram chamadas as províncias vizinhas. Então, por exemplo, você teve a Paraíba, que se uniu à nossa causa, você teve o Rio Grande, o Rio Grande do Norte, sim, o Rio Grande do Norte que se uniu à nossa causa, e também algumas cidades de estados vizinhos. No Ceará, na região do que é hoje o Crato, Bárbara de Alencar, que ela tinha uma forte ligação com comerciantes daqui de Pernambuco, com senhores de engenho. Ela era senhora de engenho, então isso é uma marca legal. Ela era uma senhora de engenho. Qual é o senso comum das pessoas quando pensa em economia açucareira e engenho? Só imagina a figura do senhor, né? Senhor de engenho. Homem, ela era a senhora de engenho mais rica da região do Crato. E ela, envolvida por esses sentimentos iluministas, envolvida com relações econômicas com pernambucanos, né? Então ela se deixa influenciar por esse movimento, ela se deixa participar e ela chega a declarar a separação do Crato naquele momento. Não dá para dizer que o Ceará inteiro abraçou a causa, não. O Ceará vai abraçar a causa na Confederação do Equador, que é o outro movimento que o Felipe comentou, que nós vamos também protagonizar aqui no Nordeste, Pernambuco. Mas nessa Revolução de 1817, essa região do Crato incorporou-se, fez parte do nosso movimento e ela proclamou a República do Crato, uma mulher. Ela proclamou aquela República do Crato naquele momento
Para separar. O problema é que quando ela proclamou, a gente já estava meio que na reta final do movimento. Ela proclamou por volta de maio. Resumindo, durou mais ou menos uma semana apenas, aquela experiência republicana do Crato ali, sob a liderança de Bárbara de Alencar. Mas só em ela ter feito essa movimentação, essa participação, isso é muito bacana, essa participação de Bárbara. E detalhe, ela depois vai sofrer duras penas por ter participado desse processo revolucionário. Ela vai ser presa, inclusive a gente estava conversando aqui antes no retorno da nossa fala, ela é considerada a primeira presa política do Brasil. Foi presa por ter se envolvido em questões, né, políticas, foi presa, inclusive teve bens confiscados, enfim, foram penas muito duras para ela, mas a história de Bárbara é muito bacana, eu acho que ela tem que ser sempre ressaltada quando a gente vai falando em Revolução Pernambucana, para mostrar que não ficou só naquelas lideranças masculinas, não. Teve sim a participação de Bárbara de Alencar. Outro caso que eu acho também legal de trabalhar, de trazer como uma outra abordagem, é um casamento, que esse casamento ele marcou aquela época, que foi o casamento de um comerciante brasileiro chamado Domingos Martins, o nome dele, Domingos José Martins, com uma portuguesa chamada Maria Teodora. O que é que aconteceu? Qual é o problema desse casamento? Vê como o regime absolutista era um regime opressor, o regime praticado, né, pelo período joanino aqui. Para se ter uma ideia, Tony, não era permitido o casamento entre brasileiros e portugueses. Vê até onde o Estado intervia. Não era autorizado o casamento, assim, não era autorizado. Só podia acontecer um casamento mediante a autorização do Estado. Se o Estado autorizasse, aí poderia acontecer. Mas, por força da vontade de duas pessoas apenas, não. Então, o que é que acontece? Veja o grau de interferência do Estado, né, na vida das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, né? O casamento. E aí, o que é que aconteceu? Rompe a Revolução, né? Estoura a Revolução. E quando a Revolução estoura, ela traz princípios iluministas, contrários a essa lógica interventora absolutista. E dentre esses princípios, eles promovem essa possibilidade do casamento. Então, acontece esse casamento. Esse casamento foi marcante. Sabe onde é que ele aconteceu, o casamento? Naquela igreja que tem no Parque da Jaqueira. Sabe qual é aquela igreja que tem? A igreja ali daquela região? Pronto. Naquela igreja aconteceu esse casamento, foi um casamento histórico. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Brasil, um brasileiro e uma portuguesa casavam-se por livre e espontânea vontade, sem precisar da permissão, da autorização do Estado. Então isso foi muito simbólico também. Eu acho que a Revolução Pernambucana é também a Revolução do Amor, tá vendo só? É legal essa história, eu acho bem bacana, eu gosto muito de tivemos aí pelo menos 75 dias em que Pernambuco, a partir da sua Revolução, esteve rompido com a coroa, né? Nesse período, o que é que aconteceu? Porque sempre que a gente fala do período, aí diz, mas durou pouco tempo. Apenas 75 dias, depois a coroa veio e abafou tudo e a coisa voltou a ser como era. Mas durante esse período, como foi? O que é que aconteceu? A gente tem que entender que as mudanças na história, elas são lentas. A história muda lentamente. O feudalismo durou quanto tempo? Séculos. O escravismo durou séculos. Então, as mudanças são lentas. As pessoas têm que entender isso. E o que mais demora a mudar é a mentalidade. Às vezes muda a lei, muda a política, mas as pessoas continuam com a mentalidade antiga, né? Com a mentalidade, né, de outras épocas. Vou dar um exemplo. Quando é abolida a escravidão, né? No 13 de maio de 1888, foi abolida a escravidão. Acabou o racismo? Não. Continuou uma mentalidade, né? Então, a Revolução Pernambucana, ela rompe com a mentalidade tirânica absolutista. Qual é o tripé do iluminismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. A elite de Pernambuco ia estudar na Europa. O iluminismo, ele é francês, né? O século das luzes, o século da razão, para se opor a um período de trevas. Então, essa elite que estudava na Universidade de Coimbra, em Portugal, na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, também na Sorbonne, né? Eles trouxeram esse pensamento iluminista. E era ensinado aonde? No seminário de Olinda. É onde aqueles seminaristas, junto com seus professores que estudaram na Europa, vão ter contatos com pensadores como Rousseau, né? Como Montesquieu, que defendia a divisão dos poderes. Porque antes o rei absolutista, como Dom João, ele era o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então a Revolução traz princípios como a liberdade
de expressão, a liberdade de imprensa, né? Porque a censura era muito pesada no absolutismo. Apesar de ser a Revolução dos Padres, promovia o quê? A liberdade religiosa. Veja só, que cada um tem a liberdade, né, de escolher a religião que queira, ou religião nenhuma. Laicizar o Estado. Então, acabar com esse negócio de ter uma religião oficial. A gente sabe que no Brasil colônia e no Brasil império, a religião oficial era do rei de Portugal, a católica, apostólica, romana. Então, apesar de ser uma revolução onde os padres exerceram a liderança, esses padres católicos defendiam a liberdade religiosa. Então, veja quantos princípios importantes para quebrar essa mentalidade absolutista. Liberdade de imprensa, liberdade religiosa e dividir os poderes. São heranças poderosas que a Revolução Pernambucana traz para o Brasil. Professor Sérgio, como é que funcionou a administração durante esse período? Sim, Fê. Eles instituem um governo republicano, né? E aí, quando a gente fala em república, qual é uma pergunta que é muito natural, que a maioria das pessoas fazem? Tem muita gente que faz, veja, se é uma república, quem é o presidente dessa república? Sabia que não existe resposta para essa pergunta, porque não havia um representante máximo, um presidente desta república. Era um conselho formado por 5 administradores. Tanto é que essa forma de governo, vê como eles se inspiravam muito na França revolucionária. O mundo todo se inspira na Revolução Francesa. Tem um historiador que nós gostamos muito, né? Nós estudamos muito ele, um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele diz isso, né? Ele diz que a Revolução Francesa ela teve um perfil muito ecumênico. Ela soube se espalhar e ela atingiu a América, ela atingiu a África, ela atingiu a Ásia, Europa nem se fala, obviamente. E aí, o que é que aconteceu? Na Revolução Francesa teve uma fase dela, que foi uma fase chamada Diretório, que você tinha, era uma república, a França, nessa fase da Revolução, e você tinha 5 diretores que governavam a França daquele momento. Então, esses pernambucanos de 1817, eles se inspiram nesse momento histórico francês e eles trazem essa referência para a Revolução. Então, você tinha 5 administradores, você não tinha um. Não tem como você elencar o presidente, porque não havia um presidente, eram 5 diretores. Aí tinha um cara lá que era responsável pela agricultura, o outro pelo clero, comércio, justiça, forças armadas. Eram os 5 setores considerados estratégicos daquele governo. Então, eles implantam esse regime de cunho republicano, certo? Inspirado nos Estados Unidos, e que traz essa pauta pela primeira vez, a prática de uma república, só que tem um viés também, ao mesmo tempo, muito regional na república da gente. Porque o que é que eu quero dizer por regional? Porque eles querem construir valores identitários pernambucanos para que as pessoas se identifiquem com aquela causa. Então, eu vou te dar um exemplo. Entre os membros da Revolução, como é que eles se cumprimentavam? Eles usavam o termo patriota. Né? Patriota, o que é que você está achando da Revolução? Para você mostrar que você estava engajado no movimento. Eles criam uma bandeira do movimento, que a bandeira do movimento nada mais é do que a nossa atual bandeira, né? Com uma pequena diferença ali, tinham 3 estrelas na época. Mas foi ali que nasceu a bandeira. A bandeira pernambucana, ela é criada em 1817, a bandeira, e fora isso, até coisas do cotidiano. Tem uma história engraçada que eu gosto de contar em sala de aula, é que a Revolução era dos padres, né? Você tinha muitos religiosos envolvidos. E você tinha aqueles grupos um pouco mais radicais até, que eles queriam romper tanto com aquela característica que vinha de fora, com aquele regime absolutista, que eles queriam criar uma cultura tão pernambucana que na missa, vê que dado curioso, você teve algumas missas durante o momento que a Revolução existiu, durante os 75 dias, que a hóstia e o vinho não eram servidos. Por quê? Porque a hóstia e o vinho é uma referência ao quê? A hóstia, você sabe que é uma referência ao pão. O vinho é uma referência ao sangue. Só que tanto o pão como o vinho são tradições europeias. E aí, durante a Revolução, teve padres que substituíram o uso da hóstia e do vinho por mandioca, macaxeira e cachaça durante a realização da missa. Nada mais pernambucano. Nada mais para romper com aquilo que vem de fora, que é o pão e o vinho. Então, veja como a Revolução ela quer criar identidade, ela quer que as pessoas abracem a causa e aí cria esses valores regionais. E o povo? Onde é que fica nessa história? A Revolução Pernambucana, a gente tem que caracterizá-la, né, ao estudá-la
ela é uma revolução das elites. Sim. Ela foi pensada pelo clero, né, foi pensada pelos militares, pelos comerciantes, pelos senhores de engenho. Inclusive com sugestão de manutenção do trabalho escravo. Isso. E aí você tocou num ponto, Tony, que vai dividir a revolução. Porque, veja, se a gente era a maior parte do PIB do Brasil e guerra é caro, a gente tinha tudo para conseguir vencer, porque a gente tinha recursos, a gente tinha capital. Mas esse foi o fator que rachou a revolução. Porque a maioria dos senhores de engenho queria o quê? A manutenção da escravização, né? Da escravidão. E a maioria dos clérigos, eles queriam abolir a escravidão. A gente tem que tirar a palavra tudo de história. Todos os padres eram a favor da abolição da escravidão? Não, a maioria. Todos os senhores de engenho eram a favor da manutenção da escravidão? Não, todos não. A maioria. Então, esse é um fator que vai rachar a revolução. Quem vai se aproveitar disso é Dom João, né, desse racha interno, sim, vai se aliar à Bahia, né? Por isso que toda a revolução que a gente faz, a gente perdeu uma fatia de Pernambuco, né? A Alagoas, né, que era a comarca de Pernambuco, se aliou a Dom João. Por isso que depois de 1817 a gente foi penalizado e perdemos a comarca de Alagoas, mas Alagoas pertencia a Pernambuco. E mais na frente, né, na Confederação do Equador, em 1824, toda aquela parte ali, né, da parte meridional do São Francisco, né, que era a comarca do São Francisco, aquela região de Paulo Afonso, aquilo era Pernambuco também. Mas como a Bahia se aliava ao governo central, a gente perdeu aquela parte do território, a comarca de São Francisco para a Bahia. Por isso que Pernambuco ficou estreitinho, né, e a Bahia ficou tão maior. Então, essa rivalidade aí do carnaval, né, quem tem o melhor carnaval, se é Pernambuco, se é a Bahia, lá tem cordão de isolamento, aqui é mais democrático. A rivalidade, pessoal, não é só carnaval não, viu? Vai muito além, né? Vai muito além. Teve guerra toda vez que Pernambuco fazia uma revolução libertária, né? A Bahia se aliava ao governo central contra Pernambuco. Então, é uma rivalidade histórica. Bom, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. 3h45. Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. Gente, hoje eu tenho um aviso importante. O Odontocap está selecionando pacientes para uma consulta de avaliação de implante dentário. Informações pelo telefone 3301-7830. Essa consulta de avaliação é necessária para saber se há indicação para implante. Ligue 3301-7830 e agende sua consulta. O implante é indicado para quem falta vários dentes ou para quem não tem nenhum dente. É hora de aproveitar e garantir um aprendizado ilimitado. Chegou o mês do consumidor Uninasal e chegou com uma oferta imperdível para a sua graduação presencial. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 129 cada. Você ainda concorre a até R$40 mil em prêmios, mais bolsas de pós-graduação grátis. Inscreva-se agora mesmo em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. É hora de maratonar, porque a contagem regressiva para o Oscar já começou. Venha aproveitar! Nos dias 7 e 8 de março, o UCI Day Oscar a R$10 a meia entrada. Os cinemas UCI estão com os principais filmes indicados na sua programação. Nos dias 7 e 8 de março, você poderá assistir na UCI Cinemas todos os filmes indicados ao Oscar, em cartaz, ao valor de R$10 a meia entrada. Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia. UCI Day Oscar. Esteja pronto para a maior premiação do cinema. Ingressos à venda. Consulte as classificações e programação em ucincinemas.com.br. Ufa, tá calor, né? Então se prepara que vai esquentar ainda mais. As promoções mais quentes do ano te esperam no Liquida Tacaruna. Descontos de até 70% para você aproveitar e economizar. Ofertas com preço de queima de estoque em eletrônicos, roupas, calçados, perfumaria e muito mais. Corre que é só até 10 de março. Produtos com até 70% de desconto é no Liquida Tacaruna. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo.
Nesta quarta-feira tem mais Copa do Nordeste 2024. Aqui a melhor cobertura do futebol. Os campeões de audiência. Direto de Teresina, Autos e Esporte, às 9h30 da noite. Na luta para conquistar uma vaga para a segunda fase, o Leão enfrenta o Jacaré do Piauí. Tudo para você com a credibilidade do Screte de Ouro. Autos e Esporte nesta quarta-feira. Copa do Nordeste na Rádio Jornal e JC. Muito mais emoção e informação para você. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento de... Chegou a Ice da Pitu. Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Turquesa 30 anos. O melhor da gente para você viver o melhor em família. É do Nordeste, é da gente. Pode confiar. Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar. PixBet. Salsichão Tony. A companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom. Acesse fricom.com.br e saiba mais. Comando Geral. 3h49. Bom, seguimos por aqui com os historiadores Felipe Domingues e Sérgio Salles falando sobre Revolução Pernambucana. E aí tivemos o nosso contexto histórico, tivemos o momento da Revolução e a vivência daqueles 75 dias propriamente ditos, os personagens envolvidos. E aí agora a gente chega quase ao final da nossa conversa, que está muito boa, eu queria que se estendesse muito mais, para falar um pouquinho do legado, né? Daquilo que aconteceu lá, daquela lição, daquele envolvimento. O que é que a gente trouxe, o que é que a gente traz de forma dentro da nossa cultura ainda hoje? Nós somos muito bairristas, né? Temos muito orgulho, como o senhor falou. Orgulho do período holandês e orgulho também de ter expulsado. A questão é que toda luta, toda briga que o pernambucano se envolve, ele tem muito orgulho de ter participado dela. O principal legado, se fosse para resumir em uma palavra, eu falaria sem hesitar, liberdade, né? Contra um regime autoritário, contra um regime tirânico, que é o absolutismo, que já está dizendo, né? Poder total ao rei. Então, nós, pernambucanos, a gente bateu de frente com essa perspectiva, né? Dizendo, liberdade de imprensa. É necessário que se pense diferente, né? Do que o Estado, do que o rei imagina ser, né? A verdade. A gente não pode pensar a verdade numa perspectiva dogmática. Então, uma revolução que traz a liberdade de imprensa, né? Que é algo tão importante para a democracia, né? Então, a revolução que traz, né? Que mais, Sérgio? Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Veja só, apesar de ser encabeçada por padres, né? Mas não, você tem o direito de exercer a sua religiosidade. Inclusive, mais um ponto para a gente trazer, né? Que houve muitos desfiles de maracatus quando estourou a Revolução Pernambucana que tomaram as ruas da cidade. Então, trazendo também essa questão da representatividade das nações africanas, né? Então, é um legado muito poderoso, que mais na frente vai culminar na proclamação da República do Brasil. Qual é a principal diferença entre a monarquia e a república? É que o monarca tem poder vitalício, né? Monarquia é uma loteria, porque o filho primogênito do rei pode ter muitas habilidades para a prática política ou não. A gente tem reis que foram grandes administradores e seus filhos um fracasso. E o contrário também. Reis que foram uma desgraça no governo, mas tiveram filhos com boas habilidades e competências políticas. E a República traz o quê? Alternância de poder, né? Então, tem uma frase de Rousseau que é jocosa, né? Mas ele diz o seguinte: políticos e fraldas devem ser constantemente trocados pela mesma razão, né? Então, o político faz besteira, a gente troca
troca o político. Então, esse legado republicano de ter, né, troca de poder, eu acho isso de uma relevância, de um legado muito bonito. Bom, e mais imediatamente, na questão da proclamação da República, a gente tinha o seguinte, porque a inspiração iluminista europeia, né, ela estava muito mais perto. Então, a fonte onde ia se beber, ela tinha acabado de acontecer. Ela era presente aqui. Isso. Né? Então, isso certamente teve uma influência muito grande, né, na proclamação da República, e até hoje a gente vai trazendo esse legado também, né, professor? Isso. Aquela república pensada por aqueles pernambucanos, né, ela foi fruto do seu tempo, né? Ela foi fruto do seu tempo. Felipe trouxe um ponto que eu acho sempre importante de reafirmar a fala dele, que o debate escravocrata foi um debate que foi presente na Revolução. Às vezes as pessoas resumem e dizem, foi um movimento elitista que não falou em acabar. Não falou não, falou-se. Falou-se sim em acabar com aquele regime opressivo. O problema é que a maioria daqueles que acabaram assumindo o comando do movimento tinham essa pauta mais ligada à escravidão, dependente daquela mão de obra. É uma revolução do seu tempo, né? E acabou mantendo aquele regime odioso. Mas a gente teve muitas vozes, a gente teve muita gente que foi crítica a esse sistema opressor que era a escravidão. Então, ela vem com ideias para querer transformar aquele Pernambuco e isso vai ser depois servir de inspiração para a futura república que vai ser proclamada em 1889. E é isso, a Revolução ela traz um legado, né? Ela traz uma importância enorme para o nosso dia a dia mesmo. As ruas que a gente circula aqui de Recife, né, tem nome desses revolucionários, boa parte delas, né? Gervásio Pires, a gente tem Cruz Cabugá, a gente tem várias heranças dessa coisa. Tem até, eu até brinco um pouco lá em Boa Viagem, tem uma avenida, que é a Avenida Dom João VI. Eu fico encasquetado quando alguém fala de Avenida Dom João VI. Ele foi um algoz, né, para nós. É feito, por exemplo, eu não sei se você já percebeu, mas não tem nenhuma grande homenagem para Dom Pedro I aqui em Pernambuco. Você não tem Avenida Dom Pedro I, monumentos de Dom Pedro I. Você tem Dom Pedro II, aí tem Rua do Até Imperador. hospital. É Dom Pedro II. IMIP, né? O IMIP, né? Mas você tem a Rua do Imperador Dom Pedro II. A Rua da Imperatriz, Rua da Imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Dom Pedro II a gente teve outro relacionamento, né? Pernambuco, eu digo a gente Pernambuco. Dom Pedro I não, porque Dom Pedro I foi cruel na repressão a gente depois, né? Na Confederação do Equador. Então você não tem referências a Dom Pedro I. E veja como existe um inconsciente coletivo. No governo militar, Médici, em 1972, comemorando os 150 anos da independência do Brasil, trouxe os restos mortais de Dom Pedro I de Portugal para cá. Em São Paulo foi um sucesso, as pessoas fizeram filas para ver a urna, né, dos restos mortais de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. No Rio de Janeiro, às margens do Ipiranga. No Rio de Janeiro foi um sucesso. Aqui foi um fracasso, porque existe um inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo. Existe um inconsciente coletivo que Dom Pedro I foi tirânico, né, para com o Pernambuco, porque Frei Caneca, né, que era jornalista, padre, eu acho que ele teve umas 10 vidas, né, porque ele era jornalista, padre, maçom, né, redator, então ele escritor, né, e ele não aceita uma Constituição, né, a Constituição outorgada por Dom Pedro I, uma Constituição absolutista com a maquiagem iluminista. Como é que é a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas tem um quarto poder que é moderador que manda em tudo. Então isso não é iluminismo, isso é um absolutismo maquiado. Aí Pernambuco, ó, quando ele vem com a Constituição outorgada, imposta e não promulgada, debatida, aí Pernambuco de novo em 1824 vai tentar se separar. Então a gente é o Leão do Norte, não é por acaso não. Toda vez que vem um tirano, né, querer, né, tirar onda com a gente se insurge, né? Daí vem os insurgentes. Sobre o Leão do Norte, né, a gente conversou aqui no intervalo do vitral que tem no Palácio do Governo, que tem o leão,
e a pata do leão descansando em cima da coroa, como quem amassa a coroa, né? A pata do leão. Fica quietinho. Né? É um simbolismo Porque aqui enorme. quem manda é o Leão do Norte. Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo. O tempo passou muito rápido, é tanta história. Então, professor Felipe, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. E aí o senhor, mais uma vez, repete o seu protesto, para que a gente chame a data pelo que ela é de verdade. Pessoal, bora parar de chamar esse feriado de data magna. É o feriado da Revolução Pernambucana de 1817, um movimento de vanguarda, um movimento pioneiro, que a gente tem muito do que se orgulhar por todo o legado de liberdade que ele nos deixa. Data magna é um nome genérico. Cada estado tem a sua data magna, certo? Mas a nossa data magna é a Revolução Pernambucana de 1817. Para não ter confusão com Carta Magna, que é a Constituição, com Gata Maga, do meme. Então, é o feriado da Revolução Pernambucana. Até isso a gente ajudou aqui hoje a desvendar qual é a origem, né, desse meme. Sempre uma alegria, né, estar aqui falando sobre história, em especial com meu amigo Sérgio Salles, que a gente já se conhece há 24 anos. A gente é da mesma turma, lá da Federal, do Departamento de História. Correto. Então, a gente tem uma amizade muito antiga. Sempre um prazer debater, em especial quando a gente está com um amigo na mesa. Foi magnífico. 2 excelentes professores. Professor Sérgio, obrigado demais pela sua presença. Ficou um bate-papo leve, gostoso, descontraído, onde a gente trouxe informações relevantes, mas a gente tentou trazer da maneira mais palpável, mais sutil possível para todos os ouvintes aí. Espero de coração que tenha ajudado a entender um pouco mais essa data aí. E eu acho que eu queria dedicar esse programa à Dayana. Dayana, eu acho que ela a menina do áudio da Gata Maga. Que agora já está no cromo. A data já está no cromo, já é feriado, né? E o feriado acontece no dia mesmo, no dia 6. Então, a nossa conversa foi boa demais. Eu não tinha nem combinado com o Big, mas eu vou pedir o hino de Pernambuco na voz de Alceu Valença, porque vale a pena, né, que você preste atenção direitinho a essa letra, e na voz de, claro, Alceu Valença, que dispensa apresentações, para que você se intere da letra e veja o quanto há de revolucionário também em você, que está nos acompanhando agora. Então, obrigado demais aos professores que estiveram aqui. Eu fiquei daqui aprendendo e aprendendo muito, e todo o meu trabalho foi só não atrapalhar vocês. A gente encerra esse bate-papo ouvindo Alceu Valença com o hino de Pernambuco. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, e há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porvir. Salve a terra dos altos roqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos altos roqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros.